pintor apropria-se do espaço. Aqui se encontra e reencontra. Sonhos e desejos diluem-se nas telas, num silêncio que é só seu. Aqui cabe todo o tempo da criação. As formas nascem repartidas pelas cores. São o ritmo, as imagens de reflexões fugidias. E o olhar viaja com o gesto, neste mundo, à parte do mundo. Aqui pinta Hilário Teixeira Lopes. Este ateliê para mim digamos, é a casa, o quarto da minha casa, não é? É o sítio onde me sinto melhor, onde trabalho, onde ouço a minha música. O ateliê é sempre a casa, o canto onde melhor se sente um pintor. Porque é ele próprio, só, apenas acompanhado pelas imagens que vivem dentro de si. Aqui habitam todas as suas paixões, seus conflitos e mais secretos desejos, e também as inquietações do mundo que vive lá fora. Era bom que deixasse lá fora as minhas inquietações. Não posso deixar totalmente porque não posso, porque isso é difícil. Elas são tantas e de tal monta que não posso. E isso reflete por vezes na pintura. Daí a minha pintura às vezes ser um bocado ser impulsiva, ser até há quem chama um bocadinho agressiva, não é? E apaixonada, intuitiva, digo o que disser, mas sem dúvida nenhuma que é uma pintura gestual e bastante violenta, não é? Isso reflete precisamente aquilo que eu não posso deixar lá fora. É neste ateliê que Hilário Teixeira Lopes passa a maior parte dos seus dias. É o seu local de trabalho, onde ele aperfeiçoou uma técnica que já o consagrou como um nome importante da pintura portuguesa. Este é o seu último trabalho. Um estilo que se enquadra na generalidade da sua produção artística. É uma pintura gestual e livre, quase violenta, dominada por cores vivas e tons fortes. Uma pintura que se poderá dizer possessiva, intuitiva e apaixonada. Nunca fica satisfeito. Se uma pessoa fica satisfeita com o quadro que faz, já não faz mais nenhum, não é? Acabou-se. Há que fazer mais e mais. Neste ateliê, Hilário Teixeira Lopes pinta os quadros que já expôs em mais de 250 exposições. Aqui ele ganha a inspiração para os trabalhos com que já conquistou inúmeros prémios, entre os quais o Prémio Nacional Sousa Cardoso e o primeiro prémio em pintura na segunda Bienal Internacional del Deporte em Las Bellas Artes, em Madrid. Bem, nós então, esta semana e na próxima, vamos fazer como tema da semana, em termos, portanto, de abertura do programa, vamos fazer sempre um pouco do que é a Câmara e a Antecâmara da criação, da criatividade. Hoje estivemos com um pintor, amanhã vamos estar com um escultor e, dentro do que é habitual neste programa, nós tentamos sempre ampliar um pouco a informação que veiculamos aos nossos espectadores, através de um certo balanço entre aquilo que é a reportagem e também a entrevista aqui em estúdio. Continuando assim a cumprir esse figurino, temos aqui em estúdio dois pintores que eu passo a apresentar, o Ribeiro Farinha, aqui sentado ao meu lado, no sofá branco, e um colega nosso, o Gonçalves Filipe, mas que artisticamente é conhecido por António Sem. Com eles vamos ter a oportunidade de trocar algumas impressões, começando justamente pelo facto de eles integrarem um grupo de 11 artistas que se deslocam ao estrangeiro, mais precisamente à Checoslováquia, Praga, já no próximo mês. Vamos então começar por saber como é que nasceu esta ideia. Responde, pode ser o Ribeiro Farinha.
para falar da organização e como nasceu a ideia, é melhor ser o António Sei, porque de facto eu está mais ligado, ele é que através então, da embaixada... António. Bom, a ideia surgiu dentro de uma Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, em termos de fazermos um desenvolvimento cultural com outros países de todo o mundo. A sociedade começou esses contactos e de todas as embaixadas que nos responderam, houve embaixadas que nos contataram pessoalmente para trocarmos opiniões e estudarmos formas de viabilização de protocolos culturais. Foi o caso que surgiu com a Embaixada da Checoslováquia e, posteriormente, com contactos com uma pintora na Embaixada dos Estados Unidos da América. Este projeto deixou de ter cabimento dentro da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, porque ela neste momento está numa fase de quase de extinção, por isso o projeto tornou-se um projeto, não digo pessoal, mas eu fui encarregado pelos serviços culturais da Embaixada da Checoslováquia, já que esse projeto se iniciou, de contatar pintores de alto valor, de alta qualidade, para fazer uma exposição no estrangeiro, concretamente em Praga, dando uma mostra daquilo que é alguns pintores e dar uma panorâmica de tipos de técnica, tipos de tema, etc. A ideia foi esta. Uma ideia deste tipo, a concretização da mesma, normalmente passa por alguns escolhos, têm que se ultrapassar algumas dificuldades. No caso presente, houve? Eu depois vou passar ao meu colega Ribeiro Farinha. De qualquer maneira, eu queria dizer que esta... O Farinha é o homem das dificuldades. Não é. Ou seja, o ultrapassador das dificuldades. O problema então diga lá, Ribeiro Farinha. Não, só queria acrescentar o seguinte, é que em relação às dificuldades, por exemplo, é extremamente difícil arranjar apoios necessários e suficientes para se fazer uma exposição lá fora de artistas portugueses, com dignidade e qualidade. Através dos serviços culturais da Embaixada, nós vamos expor ao estrangeiro, vão canalizar as nossas obras para o estrangeiro, mediante uma vinda cá, a Portugal, de pintores de renome checos. É este o intercâmbio. Está aqui uma autêntica permuta. Ribeiro Farinha. Bom, na medida em que a nossa ida lá pressupõe a vinda dos cheques cá, exato, eu acho que isto tem muito interesse. O caminho fica altamente facilitado. Ora, bem, e não, quer dizer, sobretudo dos países socialistas, nós não temos visto cá muita pintura. Pois, portanto, o intercâmbio tem sido muito curto, e eu acho que vai ser tempo de se ultrapassarem certos limites e de facto, fazer intercâmbio com todos os países do mundo. Ora bem, tudo o que se possa fazer neste sentido, seja a Checoslováquia, seja depois a seguir aos Estados Unidos, seja a Itália, eu acho que é muito importante e aliás, nesse sentido é que eu aceitei, enfim, de braços abertos esta possibilidade, convite aqui do António Filipe, como tenho aceitado outras coisas do género. O que é que acontece em relação a este tipo de intercâmbios? É que, tirando certos casos pontuais, em que digamos, as entidades que podem fazer isso organizam, etc., a maior parte das coisas, por exemplo, eu pessoalmente tenho participado em muitas coisas porque tenho, digamos, arriscado, tenho gasto o meu subsídio de férias, às vezes, para ir ao estrangeiro. Claro, para se deslocar ao estrangeiro. E então, quer dizer, isso é muito difícil. Acontece que há muitos artistas, isso aconteceu-me a mim e não é caso único, que às vezes até têm prémios no estrangeiro, a mercê de participações de 2 ou 3 trabalhos que estiveram numa coletiva ou estiveram num prémio de pintura e que às vezes nem dinheiro conseguem, nem possibilidades têm económicas de levantar o prémio, não é? Pois, e isso, infelizmente às vezes acontece. Bom, neste aspecto... Ribeiro Farinha, como sabe, nós dispomos de pouquíssimo tempo para esta troca de impressões. Queria só saber, para fecho desta nossa mini-conversa, em termos desta Embaixada Cultural, o que é que se poderá dizer mais dentro da valia da mesma, da valia, portanto, dos elementos que a constituem, e o que é que vocês pretendem alcançar em termos de futuro a médio prazo? Pois, da valia da mesma, quer dizer, é sempre muito subjetivo, é sempre muito difícil. Então vamos passar à frente. O objetivo é alcançar a médio prazo. Isso é, de facto, fazer com que isto sirva de estímulo
a outras embaixadas ou a outras entidades para que haja mais trocas, mais intercâmbios deste género, não é? António, em segundos, o tipo de pintura que vai ser apresentada é muito variado. É variada, por isso chama-se Expressões da Pintura Portuguesa, e eu penso que é uma delegação, é uma embaixada cultural que vai dignificar o país. Penso que sim, que são quadros de alto valor e de grandes nomes da nossa pintura. Felicidades para vocês, continuação de bom trabalho.